Ellen White é uma falsa profetisa porque plagiou? Existe plágio nas obras de Ellen White? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vocês vão ver aqui um material diferente, né? Amigos meus mandaram para mim um vídeo, falou: Adriano, assiste aí, reage, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse material. Então eu cheguei à noite, gravei, assisti tudo e realmente é algo muito bom. Então vocês vão ver as minhas primeiras impressões ao assistir esse material do Felipe Dávila. O link do canal dele está aqui embaixo, uma reação ao vídeo dele, um conteúdo muito bom. Então, além de se inscrever no meu canal, corra lá e se inscreva no canal do Felipe Dávila, do professor, tá? Tá aqui o link aqui embaixo para você assistir. Beleza? Então Deus abençoe você. Fique aí agora com Felipe Dávila. Valeu! Vamos então reagir a esse vídeo, né? Tomara que seja um vídeo bom, né? Se meus amigos falaram, então deve ser algo bom, né? Então vamos lá. Ellen White, escritora, pioneira, fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, profetiza, uma serva de Deus, uma mulher de visão. Ellen White começou a escrever ainda muito jovem, sendo a autora mais traduzida da história. Seus livros têm impactado a humanidade há mais de um século. Somando os seus escritos, podemos calcular mais de 100.000 páginas com letras de Ellen White. Durante a sua vida, ela escreveu mais de 40 livros, abrangendo diversos temas como religião, saúde, educação e aconselhamento espiritual. Suas obras foram traduzidas para mais de 140 idiomas, tornando-se acessíveis a pessoas do mundo inteiro. Sua obra literária é amplamente reconhecida e lida por membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e por outros interessados em sua teologia e ensinamentos. Críticos, no entanto, argumentam que as semelhanças entre o trabalho de Ellen White e o de outros autores vão além do que seria considerado o uso legítimo de fontes externas. Essas acusações de plágio continuam sendo um tema debatido. Cada pessoa ou grupo tem suas próprias opiniões ou interpretações acerca dessas questões. Hoje vamos falar justamente sobre as acusações de plágio direcionadas a Ellen White. Bom trabalho, viu? Bonito. Toda e qualquer análise científica, ou até mesmo restrita ao âmbito jurídico, deve ser pautada em premissas, que são nada mais do que os critérios utilizados para definir qualquer coisa. Ou seja, o que ou quem definiu que certos escritos de Ellen White são direcionados ou considerados plágio. Vamos analisar estritamente esse ponto. Um primeiro item importante para analisarmos e entendermos é que a originalidade da obra de Ellen White em nenhum momento é afetada devido aos textos que sofrem acusações de plágio, que analisaremos agora, pois, na verdade, os textos em questão são complementares ao contexto por ela abordado. Ou seja, esses textos acusados de plágio, se fossem retirados das suas obras, não afetariam em nada os seus escritos. Não era incomum que, na época, autores se utilizassem do recurso de empréstimos literários para elucidar de maneira clara sobre as suas próprias ideias. Um dos grandes críticos de Ellen White, o pastor Dudley Ken Wright, por exemplo, copiou páginas inteiras de outras obras para escrever o seu próprio livro, The Bible from Heaven. Ken Wright não citou em nenhum momento, nem mesmo com aspas, Isso é interessante, né? Se tirar os plágios que o pessoal fala que ela tem, né? Realmente não mudaria. O professor aí tá indo muito bem, rapaz. Tô gostando do vídeo aí, viu? E é verdade, aquele que mais acusa Ellen White de fazer um plágio, ele plagiou, né? Ah, meu pai. Continua, vamos lá, desculpa aí, vamos lá, continuar. É bom, bom. Sobre os textos copiados, eu não estou aqui com isso para atacá-lo ou julgá-lo, mas apenas para demonstrar como isso era comum na época. Ken Wright nunca se deu o trabalho de adaptar a redação ou parafrasear o conteúdo de modo a encaixá-lo na estrutura do seu próprio pensamento, como Ellen White e outros autores e escritores verdadeiramente criativos assim fizeram. Não temos dúvida de que ele fazia isso com a consciência tranquila. Por outro lado, em nenhum momento nos escritos de Ellen White há empréstimos literários longos como os feitos por Ken Wright. Curiosamente, o próprio Ken Wright foi o homem que solenemente acusou Ellen White de cometer plágio. Foi mesmo. Muito bom. A prática de plágio se caracteriza por alguém que subtrai determinada obra de um terceiro e acaba enganando os seus leitores como se o texto fosse unicamente seu. A pergunta em questão é, será que Ellen White tentou enganar os seus leitores? Pelo contexto, nós entenderemos se essa acusação é sincera ou não passa de uma falácia. Então, um dos livros mencionados pelos críticos, onde Ellen White supostamente adicionou textos caracterizando então como plágio, é a obra do Grande Conflito. Nesse livro contém textos de outras obras, e a pergunta correta agora para o nosso contexto é, os trechos de outros livros adicionados ao Grande Conflito eram desconhecidos
conhecidos dos leitores de Ellen White? A resposta é não. Todos os trechos de livros adicionados ao Grande Conflito foram de livros aconselhados pela própria Ellen White. A igreja, inclusive, doou para os irmãos os livros que continham esses trechos que foram adicionados ao Grande Conflito. É óbvio que os leitores de Ellen White conheciam essas obras, essas mesmas passagens retiradas e colocadas por ela no livro Grande Conflito, e ao se deparar com o próprio livro, né, o Grande Conflito, e o fato de Ellen White indicar esses livros, mostram com toda certeza que Ellen White não tinha o objetivo de enganar os seus leitores. Do contrário, ela não haveria de indicar esses livros aos seus próprios leitores, ainda mais antes de publicar o Grande Conflito. Isso é tão óbvio que se torna uma conclusão matemática. Portanto, acusar Ellen White de plágio é uma falácia, sem contar que, em 1888, a própria Ellen White declarou abertamente sobre os empréstimos literários em relação aos seus livros. Embora esses trechos já fossem claramente perceptíveis por meio das aspas que ela colocava no início, do início ao fim, perceba o quão irônico é acusar Ellen White de plágio. Veja, ela aconselhou a leitura, inclusive doou livros que ela é acusada de ter plagiado. Qual é a lógica de alguém plagiar um livro e aconselhar esse mesmo livro aos seus leitores? A conclusão é óbvia, não se trata de plágio, mas é uma referência literária. Ellen White instruiu seus leitores a ler tais livros, bem como suas próprias obras, ou seja, ela sabia que eles iriam encontrar as semelhanças e era justamente esse o objetivo, trazer um referencial histórico aos seus escritos e de maneira nenhuma plagiar, como o próprio contexto lógico nos mostra em relação a isso. Rapaz, olha que interessante que ele está falando, né? Porque a intenção de Ellen White nunca foi se aparecer com os escritos de outro, né? Pelo contrário, ela pegava aquilo que ela entendia como verdade, né? Porque há verdade em vários lugares, né? Então ela reunia essas verdades e apresentava no livro, né? Diferente de alguns que roubam, né? E não citam no sentido de esconder a fonte. E nunca foi ideia dela, e nunca foi o propósito dela, né? E outra, nós estamos falando de 1800 e bolinha, né? Não existiam essas leis que hoje, né, determina que seja citado, né? Então, gente, acusar Ellen White de plágio é anacrônico isso, né? Mas o professor aí é muito bom, viu? Puxa vida, que legal, gostei do canal dele, viu? Já vou começar a indicar já. O próprio Ken Wright, um dos principais acusadores de Ellen White, mencionou que os seus escritos o deixavam muito mais próximo do céu. Ellen White também mencionou que, quando tinha uma visão, muitas vezes não obtinha as palavras adequadas para descrevê-las, e por isso, em alguns casos, ela utilizou de empréstimos literários. Veja a diferença do plágio e empréstimo literário é a seguinte: o plágio é subtrair o texto de alguém para si e divulgar como seu. Já o empréstimo literário é quando alguém utiliza a fala de alguém, de outra pessoa, sobre determinado assunto como um recurso complementar acerca de uma abordagem. Como já dito anteriormente, Ellen White, além de colocar as aspas indicando que a fala não pertencia a ela, também ela indicou os livros que continham essas falas, ou seja, essas aspas mencionadas, aos seus próprios leitores. Se ela quisesse enganar alguém, isso não faria sentido algum. Portanto, o caso de Ellen White se caracteriza, sim, de uma forma muito óbvia, objetiva, como um empréstimo literário, pela própria objetividade da lógica analisada. Paz, muito bom, viu? Muito bom. Muito coerente o que ele está falando. O antigo Código Civil do rei Hammurabi, da Babilônia, continha muitas semelhanças com a lei mosaica, que veio a surgir quase 300 anos após o Código de Hammurabi. Inclusive, a fala olho por olho, dente por dente, está literalmente no Código Babilônico, além de outras semelhanças e leis civis da lei mosaica extraídas do Código de Hammurabi. Com isso, surge a pergunta: será que Moisés plagiou Hammurabi? Obviamente que não, mas se trata de um empréstimo literário, visto que o contexto nos mostra isso. E esse assunto, obviamente, merece um vídeo dedicado de maneira exclusiva. O fato é que o caso de Moisés é muito semelhante ao caso de Ellen White. Perceba, se os críticos consideram os escritos de Ellen White como um plágio, também teriam de considerar os escritos de Moisés como um plágio em relação ao Código de Hammurabi. Mas, naturalmente, isso não ocorre justamente porque a acusação de plágio direcionada a Ellen White é uma acusação de má fé ou por ignorância mesmo. Então, tem muitos textos na Bíblia que então a gente tem que considerar como plágio, né? Mas a ideia desses autores proféticos, né, profetas, né, usarem um empréstimo, que é uma verdade ou uma ideia, né? Puxa vida, muito bom, viu? Vamos lá, desculpa aí, eu paro porque é o primeiro react do bem, pelo jeito, né? É do bem, vamos lá. Pois, na verdade, esses mesmos críticos, eles creem que Deus usou Moisés para escrever as leis civis dos hebreus. Por ser uma profetisa contemporânea, Ellen White sofre preconceito, assim como Moisés e outros profetas sofreram em seus respectivos períodos. As acusações que os críticos fazem em relação a Ellen White são as mesmas que ateus fazem em relação à Bíblia. Atos, é verdade, Atos, Paulo falando, né, dele nos movemos. A frase, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, tem profundas raízes na filosofia grega antiga e pode ser rastreada até pensadores que viveram muito antes de Paulo. Sua origem, na verdade, ela é
relacionado ao poeta e filósofo Epimênides, que viveu por volta do século 6 a.C. Epimênides era da ilha de Creta. A ideia fundamental por trás da frase é a concepção de que os seres humanos estão intrinsecamente conectados ao divino ou ao universo como um todo. Isso reflete uma visão filosófica comum na Grécia Antiga, onde muitos pensadores exploraram a relação entre a humanidade e o cosmos, por exemplo. No discurso de Paulo em Atenas, ele estava falando com filósofos gregos e líderes religiosos, em um contexto onde a filosofia grega desempenhava um papel significativo. Ao usar essa frase, Paulo estava justamente adaptando as ideias filosóficas gregas em um contexto cristão. Ele estava comunicando a ideia de que a existência, a ação e o movimento estão intrinsecamente ligados, conectados a Deus. Portanto, a conexão de Paulo com a abordagem filosófica grega é evidente nessa frase, e ele a tomou emprestado, literariamente falando, para ilustrar a dependência dos seres humanos em relação a Deus no seu discurso em Atenas. Essa adaptação de ideias filosóficas antigas reflete como os primeiros cristãos incorporaram elementos da cultura circundante para transmitir a sua mensagem espiritual. Porém, se analisarmos de maneira descontextualizada, essa frase, em algum crítico muito bem, poderia acusar Paulo de plágio, mas ele tomou emprestado literariamente a frase no sentido mais literal, letra por letra. E novamente eu repito, se Ellen White plagiou, então Moisés e Paulo também plagiaram. Mas aí o crítico poderá dizer, Paulo plagiou um pouco só, apenas uma frase. Então eu sou obrigado a questionar. Roubar somente um pouquinho pode? Óbvio que não. Mas voltemos ao raciocínio. Se analisarmos com inteligência e sinceridade o contexto, veremos que plágio é tomar para si a obra de alguém, mas o empréstimo literário é justamente o contrário. Ele procura trazer o respaldo a uma abordagem previamente já conhecida. É aquilo que eu falei, né? Existem verdades aí e o autor, até um inspirado. Lucas não fez isso? Não fez uma pesquisa, né? E pegou ideias, pegou a coisa e fez a obra, né? Então, assim, muito bom, muito feliz aí o professor Dávila. É isso, Dávila. Já se inscreva no canal dele, viu? Depois eu vou assistir os outros vídeos dele. Vamos lá. Nesse episódio falamos sobre as acusações de plágio direcionadas a Ellen White, e um ponto crucial que examinamos é a diferença entre plágio e empréstimo literário, como dito anteriormente. Entendemos que Ellen White não tentou enganar os seus leitores, e isso já caracteriza como empréstimo literário e descaracteriza qualquer acusação de plágio, uma vez que os trechos extraídos e adicionados em seus livros eram de livros conhecidos e indicados pela própria Ellen White e aos seus seguidores. Além disso, ela recomendou, como dito já agora, a leitura desses livros, que demonstra que ela não tinha a intenção de cometer plágio, mas sim de enriquecer essa linguagem, essa mensagem espiritual com ideias complementares. Um exemplo interessante é o caso de Moisés, na Bíblia. Assim como Ellen White, Moisés incorporou elementos do Código Civil do rei Hammurabi da Babilônia em suas leis mosaicas, que surgiram quase 300 anos de diferença. Isso levanta a questão, Moisés plagiou Hammurabi? Obviamente que não. Isso se enquadra na categoria de empréstimo literário, onde contextos históricos e culturais podem influenciar a elaboração de leis e códigos civis sem que isso seja considerado um plágio. Um exemplo mais contemporâneo é a citação de Paulo na Bíblia, no Novo Testamento, quando ele disse, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa frase tem raízes na filosofia grega antiga, especialmente nas ideias de pensadores como Epimênides, que viveram séculos antes de Paulo. Paulo estava falando com filósofos gregos em Atenas, adaptando ideias filosóficas gregas em um contexto cristão. Portanto, ele não plagiou, mas fez um empréstimo literário e cultural para transmitir a sua mensagem espiritual de dependência divina em relação a nós, seres humanos. Em resumo, as acusações de plágio contra Ellen White não se sustentam quando consideramos o contexto histórico. Além do mais, o próprio contexto da época não permitia uma condenação por parte jurídica de acordo com a questão e a forma como Ellen White utilizou esses textos, bem como a cultura e as intenções por trás de suas citações. Ellen White não transcreveu tudo que os outros autores transcreveram, mas somente os pontos que confirmavam as verdades que ela estava apresentando. Então, aí que eu quero que vocês entendam, né? Veja que ela não queria esconder da onde ela pegou. O que ela fez era algo normal que outros escritores da época faziam, né? E as pessoas que querem imputar sobre ela plágio acabam divulgando um espantalho, né? Fazendo com que os outros pensem que ela é uma ladroa, né? Ladroa. Ela está roubando a ideia, a produção intelectual dos outros. Então ela é uma profetisa má, porque ela é pecadora, está roubando. Olha só, né? O pessoal não consegue dialogar a teologia, acaba atacando a imagem, né? Triste. Vamos lá. White, que acusou Ellen White de plágio, fez ele próprio extensos empréstimos literários em uma publicação sua de 1878, sem nenhuma indicação ou qualquer menção, apesar de existirem leis sobre os direitos autorais, escritores que viveram É aquilo, as pessoas acusam a gente daquilo que eles fazem. É bem isso aí, né? há mais de 100 anos, tanto os religiosos quanto os seculares costumavam usar ideias de outros sem mencionar o autor da época. No início do século XIX, os historiadores não viam a necessidade de provar que as suas palavras eram originais. Eles não entendiam por que deveriam reescrever algo que já havia sido escrito e expresso por outra pessoa. Naquela época, os historiadores eles ficavam até lisonjeados quando alguém usava as suas palavras. Era como um elogio, não como uma afronta, quando as suas ideias eram citadas por outras pessoas. Ainda mais como no caso
caso de Ellen White, onde a mesma fazia questão de indicar os livros dos quais ela extraía os textos. Também é importante mencionar que a quantidade de textos, além de serem mínimas, algo inferior a 4%, não alterava o contexto da sua obra, mas complementava com outras palavras. Bom, se esse material trouxe conhecimento a você, compartilhe para que mais pessoas também assim o tenham. Que Deus abençoe a sua família e você. Muito bom, rapaz. Deixa eu sair aqui e concluir com vocês. Você que está me assistindo aí, né? Eu cheguei tarde da noite, me falaram para assistir esse vídeo, falaram que era algo bom, né? Falei, então deixa eu assistir. E realmente, professor Dávila, Felipe Dávila. Vai ter um link do canal dele que eu vou colocar aqui para você se inscrever. Material muito bom. Meus amigos que me indicaram, né? Quem indicou foi o Eleazar, o Michelson. Ele falou, Adriano, assiste lá, é coisa boa. Você vai até indicar. Então, faço aqui as minhas palavras também. Se inscreva no canal dele, né? Me pareceu uma pessoa muito coerente. É coerente só porque está defendendo a Ellen White? Não, porque os argumentos deles são muito válidos. Tá certo? Então Deus abençoe você e te ajude a conhecer, a encontrar a verdade do Senhor. E cuidado com essas falácias da internet, né? As pessoas hoje preferem um vídeo mal feito do que ler um bom livro. Tá bom? Deus abençoe você e não se esqueça. Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu. Gente, eu tô rouco porque tô falando demais ultimamente, tá bom? Valeu.